nosso entrevistado de hoje é Antônio Carlos Parisi, que foi empresário de São José do Rio Preto, que é jornalista, que é professor de comunicação. Meu parceiro, nós escrevemos um livro juntos sobre a história da associação comercial aí há 10 anos atrás. Como o tempo passa em Paris. Então, que coisa de maluco, hein? Meus cumprimentos, você mais uma vez na ativa, sempre produzindo para as cidades, né? E eu fico muito satisfeito de estar presente nesse programa e reconhecendo que o tempo passa realmente, né? O tempo passa muito depressa, Paris. Passa. Eu já estou sabendo que você tem um outro projeto de livro para a CIRP já, que eu acho muito importante. Já estamos trabalhando. Estou sabendo. Vamos fazer os 90 anos agora. Estou sabendo, que bom. Então, mas você está registrando a história, isso que é muito importante. O Paris, mas eu quero acabar de te apresentar, porque o Paris também é vereador, né, eleito pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, foi presidente do Monte Líbano uma ou duas vezes? Duas vezes. Duas vezes. Foi presidente da Associação Comercial. Duas vezes também. Também duas vezes. Você esteve no Palestra também, na diretoria? Eu fui membro da diretoria do Palestra, fui membro do Conselho do Automóvel Clube, fui membro da diretoria do Jockey Clube, fui presidente do consórcio de menores abandonados, que era uma entidade muito grande. Era mais que Alarme, né, Lelé? Na época, o Alarme era uma das casas. Nós tínhamos ainda o primeiro lar regional de Itanabi, que era de meninas abandonadas, e o segundo lar regional de Iandeara, que era de moças com problemas de conduta em São Paulo, que eram levadas para lá. Tinha uma creche em Valentim Gentil e outros projetos. Nossa, eu não sabia disso. Isso é uma novidade. Pois é. A gente teve atuação, é uma coisa interessante, sabe? Eu tenho uma atuação assim, em prol da comunidade, desde pouca idade. Eu, com 18 anos, eu já lutava em prol de entidades. E é uma coisa muito interessante, que eu nunca procurei exatamente as entidades, mas eu sempre fui procurado, né? E graças a Deus a gente vem trabalhando para a comunidade de São José do Rio Preto, esta terra que não é de nascimento, mas eu adotei. Você nasceu onde? Nasci em Mirassol, aqui Mirassol, vizinha Mirassol. Mirassolense. Exatamente. Então eu adotei Rio Preto, acho que é uma cidade que minha família aqui cresceu, aqui meus filhos nasceram, né? E eu me dedico realmente à cidade. E para refrescar um pouco mais a memória, você também está no episódio do prédio que caiu, né? Também. Porque lá era seu. Também. O terreno era 2/3 do terreno era meu. E a loja também embaixo era também, de vocês. Meu pai, mas é nosso. Móveis né? Paris. Isso. E estivemos juntos na FAPERP, né? Na FAPERP. Na Fundação de Amparo. Estivemos juntos. Estivemos juntos. Você também. Na Fundação de Amparo à Pesquisa Científica. Enfim. Eu fiquei mais um tempinho, né, depois, mas você tinha entrado antes. Isso, cruzamos lá dentro. Exatamente. Ô Parisi, agora você está numa missão, uma missão espinhosa, que é secretariar a pasta da cultura de Rio Preto. Por que é espinhosa? Porque tem muitos interesses, né? É grupo de teatro, é grupo de escritores, é grupo de cinegrafista, é o pessoal da dança, é o pessoal que tenta produzir cultura, que tenta fazer as coisas acontecer. E claro que esse pessoal precisa de apoio público, até porque cultura não é uma coisa muito valorizada aqui nesse país, desde a época de Dom João VI, desde a época da colônia, é complicado. Tem o pessoal da pintura, tem tudo. Você é uma gama aí, um leque muito grande de trabalho. E você estava lá, vereador, confortavelmente instalado na Câmara, e de repente você aceita um convite do prefeito Valdomiro para assumir a pasta da cultura. Essa troca, você já avaliou se essa troca vale a pena? Então, eu sinceramente não avaliei se vale a pena, mas outro dia eu conversava com a minha esposa e eu dizia exatamente isso. A Olímpia. Que a vida é feita de desafios. E parece que é incrível, eu tenho repensado isso muito, se eu sou daquelas pessoas que gostam do desafio, sabe? Porque eu estava em casa quando chegou um grupo de pessoas querendo que eu fosse presidente do Monte Líbano e eu me recusei a ser presidente do Monte Líbano. Esse mesmo grupo, depois de 4 meses, voltou na minha casa numa noite, outra vez me instando a ser presidente do Monte Líbano, e aí eu aceitei, né? Na CIRP eu estava em Piracicaba quando recebi um telefonema da dona Yolanda Bacite, me convidando para ser presidente. E eu também não pensava nisso, acabei aceitando o desafio, né? A vereança, eu estava participando de todas as marchas e contramarchas, mas
não ia ser candidato a vereador. E estava pensando como eu ia dizer para o partido que eu não seria candidato a vereador, porque eles estavam contando com o meu nome. De repente, não, você tem que sair, tá bom, então saí, me elegi. É a primeira vez que me candidato a vereador, me elegi. Né? Na Câmara, né, a gente procura fazer um trabalho coerente, um trabalho muito honesto, muito sério, como tem que ser, aliás, a conduta do vereador na cidade, eu acho. Né? Aí, de repente, o prefeito acenou com a possibilidade da secretaria. Né? Ele tinha me convidado, assim que eu me elegi, para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Eu lembro. Então, inclusive, eu dei pitaco nessa época, você veio conversar comigo. Exatamente. O que você acha? Almoçamos juntos e conversamos sobre isso. Né? Então, naquela ocasião, eu acabei não aceitando. Agora o prefeito voltou pedindo que eu assumisse a Secretaria, então, agora da Cultura. Lá tinha um grande amigo meu, que era o Deodoro, né? Conversei com o Deodoro a esse respeito. Perguntei se estaria disponível, se não haveria nenhum problema. Ele me disse que não, então eu aceitei vir para a Cultura. É outro desafio, mas a vida é feita desses desafios. Né? E como você foi bem recebido aí pelos grupos? Então, você está encontrando dificuldades de relacionamento com os grupos ou você ainda está tomando pé da situação? Não, é as duas coisas. Né? Eu estou tomando pé por uma razão muito simples. Eu assumi dia 2, o prefeito me anunciou como secretário. Isso foi pela manhã, mas logo só voltei para a Secretaria de Cultura à tarde para um bate-papo com as chefias todas, né, que eu convoquei. E eu comecei a trabalhar efetivamente no dia 3. No dia 5 nós tínhamos carnaval, você imagine. Imagine. Né? Então foi aquela coisa terrível, e a chuva atrapalhando toda a realização do evento, né? E graças à mídia e à RPTV que a gente conseguiu até fazer um bom carnaval no fim, isso na segunda-feira, adiando o desfile que era no domingo, né? Graças à mídia a gente conseguiu lotar todas as dependências para o carnaval de rua. E isso tudo, em seguida a gente foi para, na terça-feira, o julgamento das escolas de samba, atribuindo prêmios, né? E já na quarta-feira tínhamos que começar a pensar no evento que ocorre o aniversário da cidade. Né? Já passou o aniversário da cidade, deu tudo certo, graças a Deus. Então, aniversário da cidade. Então, na verdade, a gente não teve tempo para respirar e parar para pensar ainda, né? Eu estou prometendo, eu vou visitar tal lugar, eu não consegui isso tudo ainda. Paris, é grande discussão. Então, eu estou tomando pé. Mas ainda, respondendo a sua pergunta, existiram algumas resistências também, a presença nossa lá, por incompreensões, né? Eu acho que incompreensões. Houve uma parte da imprensa também que quis fazer alguma crítica à escolha nossa, alegando até que a gente era empresário, como empresário na cultura. Quer dizer, e na verdade as pessoas não me conhecem, né? Porque eu tenho 17 anos de magistério, né? Sou professor universitário. A gente tem essa participação na FAPERP, da Fundação para a Pesquisa Científica, eu fiquei 8 anos, né? Eu escrevi para o Bom Dia, 3 anos eu fiquei escrevendo para o Bom Dia, fui articulista do Bom Dia. Então, nós temos uma série de atividades também paralelas à atividade empresarial. Na ACIRP eu fui conhecido como empresário, mas, por exemplo, no Clube Montelibro nós tínhamos uma atuação muito forte no sentido de crescimento da cultura. Eu fui o primeiro presidente de clube que criou uma brinquedoteca dentro do próprio clube. Até muita gente não entendia bem o que era brinquedoteca, achava que era para deixar os filhos ali para ir para a piscina, e a gente começou a dizer que aquilo não era creche, que é o contrário. A brinquedoteca ela é lúdica, ela age na formação da criança, né? E a gente trouxe grandes espetáculos, a escola de balé da Bielorrússia. Quer dizer, a gente foi ligado à cultura, cameratas. A primeira apresentação do maestro Paulo Buchala foi no Montelibro, com a nossa presença também. Uma série de coisas que as pessoas desconhecem e que tentaram taxar a gente como empresário e que não conhece nada a respeito de cultura, o que não é verdade. Paris, acho que a grande discussão em torno da Secretaria de Cultura, que isso ainda não veio aí na superfície,
A Secretaria de Cultura, ela tem que fazer eventos ou fomentar a cultura? E qual é a diferença entre as duas coisas? Eu acho que a principal coisa é fomentar a cultura. Eu acho que o mais importante é fomentar a cultura. Eu acho que ela tem essa obrigação de fomentar a cultura. Eu acho, por exemplo, a gente disseram que eu não tinha planos, né? Quando eu disse não foi bem isso, teve um jornal que disse que eu não tinha planos para a Secretaria, não é bem verdade. Eu tenho planos sim para a Secretaria. Ocorre que eu disse para a jornalista que existia já um orçamento aprovado e projetos aprovados, que possivelmente eu não teria dinheiro para novos planos, porque já estavam destinados, já tinha destinação. Eu posso trabalhar de que jeito, quando já há uma destinação de verbas e projetos pré-aprovados? Eu posso trabalhar mudando os projetos, né, para ter verba disponível, ou então a complementação de verba, que eu tenho que pedir ao prefeito, e vai depender da boa vontade dele ou não. Então, em verdade, a gente tem planos. Eu acho, por exemplo, nós temos que pensar numa orquestra, talvez uma filarmônica ao invés de uma sinfônica, porque aí você pode conseguir angariar apoios externos, apoios financeiros externos, né? A Secretaria não é bem dotada financeiramente, né? Apoios aos cinéfilos, acho que nós temos que fazer esse apoio aos cinéfilos, tem muita gente produzindo aí sozinho, o Museu da Imagem do Som, poxa, nós temos que aproveitar, nós temos aí a história do Jaime Colaggiovanni, essa presença do Fernando Marques lá. Fernando Marques, nós temos a história do Jaime Colaggiovanni, que eu digo história assim, história documentada, né? As fotografias, nós temos agora o nosso querido amigo que nos deixou, que é o BAF, né? Então, eu acho que tem incentivar a produção teatral, que é uma das mais incentivadas, vamos continuar incentivando. Eu acho, na minha modesta opinião aqui, que o teatro está muito bem em Rio Preto. Então, agora está na hora de elevar os outros ao mesmo nível do teatro. Perfeito. Né? Você já tem o Festival Internacional de Teatro, você já tem a Mostra de Teatro, você já tem o Janeiro de Comédia, você já tem... O teatro está bem servido. Exato. Nós estamos pensando numa orquestra de viola caipira, que é uma coisa que o Rio Preto pega bem, a pessoa gosta, nós podemos pensar nisso, né? E essa história das escolas de samba, que eu agora no contato com eles, até nós conversamos exaustivamente sobre esse assunto, né? Eu estou dizendo o seguinte, não adianta as escolas de samba quererem desfilar em São José do Rio Preto com verbas só do poder público que não são altas, não são grandes, tá? Então, que elas têm que se definir. Ou parte para arrecadações o ano todo para depois desfilar, como fazem as escolas do Rio, ou nós vamos ter esses desfiles amadorísticos que nós temos aqui. Vamos ser sinceros, até que nós tivemos aí uma apresentação melhor neste ano, eu acho, não porque eu estava lá, mas coincidiu de uma apresentação melhor, pelo menos de 2 escolas, mas só 2. Entendeu? Uma outra desfilou como bloco, e aliás eu fiquei muito chateado com essa escola, né? E uma quarta nem desfilou, que era a Pérola Negra, que estava voltando depois de 4 anos, e acabou não desfilando. Receberam dinheiro? Não, a Pérola Negra não recebeu em função exatamente de ela há 4 anos não desfilar e ter problemas, inclusive. Então, as escolas de samba têm que parar e vamos discutir, é o que eu pretendo fazer. Vocês querem vocês terão que fazer alguma coisa para conseguir rendas durante o ano todo. E pode haver uma complementação da prefeitura. Aí nós vamos ter uma escola de samba mais profissional, aí nós vamos ter um carnaval mais profissional de rua, ou então a coisa vai acabar chegando um momento que não vai ter mais carnaval de rua em Rio Preto. Ou mudar o sistema, ou buscar... Não, é isso que eu estou dizendo. Uma alternativa. Isso que eu estou dizendo. Ou a gente muda a maneira como vem sendo conduzido o carnaval de rua em Rio Preto, ou não vamos ter mais carnaval de rua. Ou seja, mais criativo, né? De repente, não tem o desfile, mas você pode ter uma belíssima bateria na avenida e o pessoal, todo mundo dançando. Sim. Sabe, porque se você analisar o carnaval de rua que nós conhecemos em Rio Preto, Lelé, para o carnaval de hoje, nós retrocedemos muito. Muito, né? No tempo da Águia Negra. Dos clubes, inclusive. Dos clubes. Automóvel Clube, Montelibro, que tinham escolas de samba. Nós retrocedemos muitíssimo. E o público está percebendo isso, porque é difícil você lotar hoje. Nós conseguimos lotar agora, graças à mídia, como eu disse, a vocês, mas hoje é muito mais difícil. O carnaval tem que ser repensado, ele tem que tomar um caminho mais profissional ou ele vai acabar. Bom, isso nós falamos do carnaval, né? Sim. Nós temos, por exemplo, o Dança, Balé da Cidade, que eu não vejo mais, não sei como que está. Né? O coral, eu comecei... A orquestra sinfônica, por exemplo, é outra coisa que precisa de verificar o seguinte. Primeiro, você tem uma orquestra sinfônica com a Ana Maria Poloto e o maestro Antônio... Como é que é o sobrenome do maestro Antônio? Bom, maestro Antônio.
Você tem o Maestro Jonas, que também tem uma orquestra, tem uma camerata, e você tem o Paulo Buchala, que costuma dizer que juntando tudo não dá uma e que precisa de fazer uma coisa diferente em Rio Preto. Como é que você lida com isso? Então, foi o que eu disse agora há pouco. Eu acho que o caminho que nós temos para seguir com isso é convocar essas pessoas e procurar um entendimento. Se não houver entendimento, você tem que optar por alguma coisa. Não tem como. Mas eu acho que a saída ainda é a filarmônica e não a sinfônica. A filarmônica te permite buscar você buscar exatamente da iniciativa privada. Apoio da iniciativa privada. Eu sei, por exemplo, que a ISEC aqui de Rio Preto patrocina a OSESP de São Paulo. Veja você, exatamente. Via Ministério da Cultura, exatamente. PRONAC. Exatamente. Então, nós vamos pensar nisso. Nós temos que pensar nisso. É o que eu estou dizendo. Não adianta você achar que com verba da Secretaria de Cultura nós vamos resolver todo o problema cultural de São José do Rio Preto. Isso é impossível. Qual que é o orçamento hoje? 2 milhões, quase, não chega a 3 milhões. Não chega a 3 milhões. Não, é pouco. Eu tive com o Marco Apóstolo aqui nesse programa outro dia, a gente falando do dinheiro que vai embora de Rio Preto que poderia ficar na cultura. Exatamente. Você acha que se a Secretaria de Cultura botar na cabeça dos empresários, dos contadores, que os 4% do mineiro, que pode ser deduzido do imposto de renda, ficasse em Rio Preto, daria dois orçamentos da cultura. Isso vai embora. Perfeito. Isso vai embora. Exatamente. E poderia ficar aqui, que o dinheiro não é deles, o dinheiro é do governo. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é por aí também. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que trilhar. Então, eu tenho a máxima boa vontade, a gente tem planos e projetos, sim, né? A viabilidade é mais complicada, mas eu estou exatamente para enfrentar esse desafio. Então, Lelé, voltando àquela pergunta inicial, eu acho que vale a pena. Eu sou uma pessoa assim, que gosto desses desafios, né? Não sou um Robin Hood e tal, mas eu enfrento os desafios, eu tenho enfrentado, né? E graças a Deus eu tenho vencido, e eu espero vencer mais essa. Robin Hood é uma imagem figurativa complicada. Pois é. Porque eles vão ter que roubar dos ricos e dar para os pobres. Pois é. Então, agora, o que eu acho também sobre a cultura, Lelé, eu acho que a cultura em Rio Preto é um pouco encastelada, sabe? Eu acho que tem 10 pessoas em Rio Preto, se for isso, não sei se chega a isso, que pensam que dominam a cultura em Rio Preto. Isso é outro problema sério, é um entrave, porque essas pessoas ficam aí na expectativa, e malhando isso, malhando aquilo sempre, sabe? Como se alegasse assim, eu sei fazer, vocês não sabem. Aliás, você está no olho do furacão com duas discussões importantes, que é a demissão do Pedro Ganga. Sim. E a questão da hemeroteca. Sim, perfeito. No primeiro caso, Pedro Ganga, não tenho nada absolutamente com isso. Coincidentemente, quando eu assumi, o Pedro Ganga foi demitido. Mas eu não tenho nada com isso, fiz questão de dizer publicamente. Fiz um telefonema a Pedro Ganga, né, porque eu tinha dito a Pedro Ganga, no dia que eu me apresentei, e ele estava presente, que eu ia precisar muito do apoio dele, sabe? Pela experiência que ele tem, eu ia precisar muito dele. E ele até disse que comentou até com a esposa dele, olha, o Paris falou que vai precisar de mim e tal. E era verdade, falei com o coração, sabe? E sabendo que ele seria muito útil. Agora, o que a gente não pode discutir, e a população tem que entender, e notadamente aqueles que são esses menos de 10, eu acho, é que o cargo é de confiança do prefeito. O prefeito tem todo o direito, de repente, de mudar o cargo. Eu também, hoje eu sou o secretário, mas de repente eu posso não ser amanhã, posso não ser mais. E a gente tem que entender e estar preparado para isso, né? O Ganga já tinha um grande tempo já na secretaria, né? E o prefeito, por alguma razão, que eu desconheço, eu não sei porquê, não foi me dado a discutir isso, ele optou pela saída dele. Mas eu acho que são coisas que só o prefeito pode explicar e a gente tem que entender. Ora, se eu sou empresário, né? Gosto de me taxar só de empresário, mas então, eu sou empresário. Eu disponho a meu bel prazer os funcionários que eu tenho. De repente, me é importante esse funcionário, de repente deixa de ser. E aí existem 1000 razões para isso. Eu acho que é aí que é o caso. E a questão da hemeroteca, eu não estou entendendo por que só agora, praticamente quase 2 anos depois da mudança, está havendo essa... Eu não estou entendendo. A hemeroteca está se fazendo a digitalização dos trabalhos, está se arquivando tudo isso. Eu não entendi esse barulho todo, essa coisa toda, esse barulho criado, que para mim é infundado e sem razão nenhuma. A hemeroteca, vamos cuidar com muito carinho da hemeroteca, né? Eu acho que tudo que diz respeito à história de São José do Rio Preto, e você que é um historiador, há de concordar comigo, a gente tem que olhar com muito carinho. Não, eu, apesar de ser formado em História, eu não sou mais historiador em Rio Preto, eu sou jornalista.
Eu fui repreendido publicamente por usar o título de historiador, então não posso usar mais. Então eu lhe pergunto. Eu continuo sendo jornalista. Então eu lhe pergunto. Ô, Parisi. Eu lhe pergunto, quem pesquisa a história não é um historiador? Tem um professor de história de Rio Preto aqui que acha que não. Pois é. Né? Então, e uma ex-secretária de Cultura também que acha que não. O Parisi, você elencou algumas coisas aí, o que é isso aí? Não, eu já falei quase tudo para você. Mas eu ia dizer também, a mesma história da cultura, né? Então, coloca os empresários na cultura, quer dizer, qual é o problema também de um empresário estar na cultura? Eu não vejo nenhum problema, né? E outra coisa, o que é cultura? Se você for discutir cultura, você tem duas escolas, né, que são as predominantes. Tem a escola francesa, que diz que é o refinamento do espírito, né, para entender a sensibilidade, refinamento do espírito, próprio dos franceses. Mas você pega a escola americana, que diz que tudo que se transforma na natureza é cultura. Né? Então, essa coisa não é bem assim. Ninguém é dono da cultura. Né? Não existe um curso superior de cultura. Tem? Você se forma em cultura? Você tem pós-graduação em cultura? Tem artes cênicas, tem música e tal, mas cultura. Então, cultura é muito amplo, gente. Então, a coisa é muito ampla. Eu acho que as coisas estão mal colocadas nesta cidade, sabe? Parisi, gente... Eu vou continuar chamando de historiador. Porque o senhor faz história, o senhor escreve história. Por exemplo, no livro da CIRP que nós fizemos juntos, quer dizer, se não existisse esse livro, que foi iniciativa sua até, né? Nós não teríamos essa história da CIRP como é hoje conhecida, né? A ponto de alegarem, como já foi alegado por um ex-prefeito municipal, Liberto Caboclo, né? De que a CIRP era a antiga Secretaria da Indústria e Comércio da cidade, quando não tinha essa secretaria, né? E continua sendo oficialmente, né? Pois é, eu também acho. Extraoficialmente. Mas, retomando, a gente pode começar a sonhar com a possibilidade de um Conselho Municipal de Cultura? Eu acho que sim, eu não vejo nenhum óbice para que se crie o Conselho Municipal de Cultura. Lógico que vai depender muito da vontade do prefeito também, né? Mas se ele me der o aval, eu acho que a gente pode criar um Conselho Municipal de Cultura. Mas eu tenho uma preocupação com esses conselhos. E aí, até pela vivência já nesses 2 anos na política, como vereador, eu tenho muita preocupação com isso. Esses conselhos devem ser voltados para a cultura e não para a política, sabe? Eu acho assim, tem grupos políticos que tentam assumir os conselhos e criam um monte de problemas, porque fazem uma luta política e não se preocupam com o real interesse da própria comunidade. Parisi, uma outra questão rapidinha aí, já que a gente falou do Pedro Ganga. Quando é que vai ser inaugurado o novo complexo da Swift? Então, o complexo da Swift é uma questão interessante. O teatro está bem encaminhado, né? A gente estava fazendo uma previsão inicial de que junho ou julho seria a inauguração do teatro, um teatro para mais de 1000 lugares, com poltronas confortáveis, o que o Rio Preto precisa, em verdade, né? Mas eu não sei se realmente nós vamos conseguir, no meio do ano, inaugurar esse teatro. Talvez fique para um pouco depois, e é uma pena, porque nós estamos precisando urgentemente de um local como esse. Bom, gente, infelizmente esse programa chegou ao final, Parisi vai ter que voltar aqui para a gente continuar esse assunto. Passou rápido. Temos que conversar ainda sobre o Festival de Teatro, sobre os novos projetos, sobre a vida da cidade, porque quer queira ou quer não queira, a vida da cidade é cultura. Sim, tá? sem dúvida. E sobre o Pedro Ganga, eu pessoalmente lamento que o prefeito tenha tomado essa atitude, até porque eu conheço a dedicação, o trabalho do Pedro Ganga, mas, meu amigo, ele é o dono, ele é o patrão sabe aonde aperta o seu calo, né? E ele tem o direito de demitir, de admitir quem ele quiser. Assim como nomear um secretário de Cultura é um ato político, sim, até porque todos os atos, todas as nomeações do prefeito, governador, presidente da República são atos políticos. Perfeito. Né? São composições políticas. O que eu tenho, Parisi, como presidente do Instituto Histórico, como a pessoa que milita na cultura de Rio Preto, desejar que você faça um grande trabalho na Secretaria de Cultura, porque a cidade precisa e merece.
Muito obrigado. Então, boa sorte, muito obrigado por você ter vindo falar com a gente. Obrigado a você, a RPTV. Eu fico muito feliz de voltar nesta casa, que me acolheu desde o primeiro momento que eu me tornei secretário, me apoiando num carnaval que estava complicado, em que chovia e tudo era impossível de se realizar. Graças à mídia, a gente conseguiu fazer esse carnaval com real sucesso, lotando todas as dependências que existiam, não tinha um lugar de sobra para ninguém, tudo lotado, perfeitamente lotado, e as pessoas em pé, em grande número também. Se não fosse a mídia, eu não teria feito esse carnaval. Tá certo. Agradeço. Obrigado. Vamos em paz e fiquemos com Deus.